Opa, e aí? Meu nome é Max e eu falo de finanças aqui na internet. Eu tenho um canal no YouTube, no TikTok e no Instagram. E no post anterior eu estava falando sobre compras por impulso. E agora eu queria falar sobre compras para chamar atenção. Por que você compra para chamar atenção? Eu sou cria dos anos 90, né? Eu moro aqui no ABC e sempre morei em São Bernardo do Campo. Morei em Santo André há um pouco de tempo e mas o que acontece? No ABC, nos anos 90, claro que hoje o cenário mudou completamente, né? Então a gente vive uma outra realidade. Mas nos anos 90, o que acontece? Todo mundo trocava de carro no fim do ano. A maioria das pessoas aqui do ABC, elas trabalhavam, né, nos anos 90, nas montadoras, que elas eram o principal, a principal indústria aqui do ABC, né? Então, ou a pessoa era da Mercedes, ou da Volkswagen, ou da BMW, ou da General Motors, ou ela trabalhava na Ford, né? Na Scania. Então, todas essas companhias, elas são aqui no ABC, né? A General Motors é em São Caetano, tinha ali a Brasinca também, e algumas outras indústrias. Tem muitas indústrias. Então, basicamente, todas as pessoas ali de grau técnico, né, que eram formadas ou no Senai ou tinham um curso técnico, elas acabavam trabalhando nessas indústrias, né? E aí, o que acontece? Nos anos 90, a gente trocava de carro todo ano. Todo ano as pessoas trocavam de carro. E por que tinha essa ganância de trocar de carro? Além de ter muitos menos serviços, porque, cara, a gente está falando dos anos 90, então, nos anos 90 a gente tinha ali quatro marcas de carro. Era Volkswagen, Fiat, Ford e General Motors. A Volkswagen, a GM e a Ford eram no ABC. Então, todas as pessoas do ABC tinham alguém que trabalhava nessas empresas ou elas mesmas tinham um sonho ali, um desejo de trabalhar nessas empresas. Eu mesmo comecei trabalhando na Ford e acho que em 2006, 2005, eu estava na General Motors. E trabalhei em algumas outras indústrias, né, em algumas metalúrgicas que eram ligadas também a essas companhias. Né. Trabalhei em distribuidora de aço, que era ligada realmente à General Motors e era inclusive vizinha ali. Mas, enfim, essas pessoas elas tinham essa intenção. Então, o que acontecia? Final de semana, cara, a gente ia todo mundo pro Demar, né, onde tinha ali os restaurantes, a rota do frango com polenta, que a gente chamava, e todo mundo queria ali mostrar o carro que ele tinha. Por quê? Porque não tinha uma outra opção, não tinha uma outra coisa para se gastar dinheiro, né? Você não podia ir num teatro, num cinema, essas coisas eram muito mais difíceis, né? Você não tinha, por exemplo, serviços, né, como Netflix, como Google Play, essas coisas a gente não pagava porque elas nem existiam, a internet não existia, a gente não tinha celular, então os nossos gastos, a gente não comprava um iPhone 17 porque ele simplesmente não existia, né, não existia celular. Então, quando os celulares começaram a chegar isso nos anos 90, sei lá, 93, 94, inclusive fui trabalhar na companhia telefônica nessa mesma época aí, acho que em 94, em 95 eu já estava na Ford, mas em 94 eu acho que eu estava na companhia telefônica, eu lembro dos primeiros celulares, né, que eles apareciam ali, e antes as pessoas elas tinham até que se cadastrar ali na Telesp, na Telefônica, para que tivesse o plano de expansão, e aí a minha mãe mesmo vivia de aluguel de linhas telefônicas, coisa que hoje é impossível, né, você compra um chip ali, você já tem, ninguém nem quer ter um telefone residencial. Então, era um pouco isso, né? Mas a questão da escolha, né? Da onde você vai, quais as compras que você vai comprar por impulso ali, ou para satisfazer o seu vizinho, né? Elas eram mais visíveis, né? Por quê? Porque o vizinho ele acabava comprando um carro ali, ele acabou de comprar um Gol 0 km. Daqui a pouco você via que a rua inteira ia se atualizando ali de veículos, né? Para que é, e aí essa indústria ela vivia isso, né? Então hoje a gente vê ali que as indústrias elas estão desesperadas, né? Porque não tem mais essa coisa, a gente não tem só isso para se pagar, né? O mercado ele é muito mais caro, a gente tem muito mais oferta de serviços, a gente quer viver outras coisas, né? Quer ir viajar, quer ir comer no restaurante, quer ir comer coisas melhores. Hoje a gente tem, nossa, infinitas possibilidades ali de compras, né? Nessa época, sei lá, a gente tinha dois, três, quatro tipos de bolacha recheada, por exemplo. Hoje você vai no mercado, tem 40 tipos.
A gente tinha ali, sei lá, o Leite Ninho e o Itambé. Hoje a gente entra no supermercado, tem 80 tipos de leites, as suas marcas, as suas qualidades e os seus valores, né? Então, isso acabou mudando um pouco a dinâmica do mercado, né? E aí o mercado ele teve que se adaptar, né? As montadoras, elas hoje não são mais o auge do emprego aqui no ABC. Pode ver que tem a maioria das montadoras, elas inclusive foram embora. A Ford mesmo saiu do Brasil, ela não foi só para a Bahia. Em 98, 99, se não me engano, em 98 ainda estava trabalhando na Ford, ali no Ipiranga. E em 99 eu lembro que a Ford Ipiranga foi fechada para que viesse para São Bernardo. Depois uma parte da linha foi para a Bahia, e aí aconteceu do mercado, ou da própria empresa ter uma noção que aquilo ainda assim não era interessante, aquele mercado ele não era bom para o negócio deles, né? E decidiram sair do país. Então, hoje a gente vive uma realidade completamente diferente. Mas é isso. O quanto você compra para você, para sua família, ou para impressionar os outros, entendeu? Você quer ter um carro para quê? Você realmente necessita dele? E hoje nós temos essa noção um pouco maior, né? Então, a gente não pode falar só que está tudo perdido, que a gente não está evoluindo. Porque de verdade, eu acredito que a gente está evoluindo. Apesar da gente estar falando aí de 75% das famílias estarem em dívidas, hoje a gente tem ali 90% dessas mesmas pessoas procurando entender, procurando aprender, procurando compreender. E é para isso que o meu canal está aberto, para que a gente realmente tenha esse canal de ida e volta, de você aprender e eu ensinar aprendendo. Então, com essa volta aí, com as perguntas que vocês trazem, eu também acabo me desenvolvendo e mudando um pouco meu pensamento ali, né? Então, algumas coisas ali que eu acho que são válidas para compra ali naquele momento, para mim deixam de ser válidas, outras coisas elas mudam as prioridades e assim a gente vai evoluindo juntos. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. O assunto era esse e eu agradeço. Até o próximo vídeo. Valeu!